falar de outro ponto desse jogo importante, pelo lado do São Paulo, Flávio, Piperno, Bruno, a escolha pelo ataque, né? Pela dupla de ataque. O São Paulo tem alguns desfalques, o Lucas voltando agora, inclusive entrou no segundo tempo, o Oscar tá fora, o Calleri tá fora, e o Crespo escolhe por colocar o Luciano, que já era uma peça já bastante óbvia nesse ataque do São Paulo, ao lado do André Silva, que é o artilheiro do time na temporada, é verdade, mas não vem tendo boas atuações. Tinha a opção de começar com o Ferreirinha, como ele fez em outros jogos, em jogos recentes também do Tricolor, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. Piperno, você acha que foi a melhor escolha colocar o André Silva? Porque a gente discutia no nosso pré-jogo, inclusive eu, o Bruno e o Guilherme Nápoles, o jogo de hoje talvez fosse mais para escapada do Ferreirinha em velocidade, ter mais essa alternativa, a agressividade, e não o André Silva, que é aquele cara mais parado, mais de fazer o pivô, que acabou não funcionando. Não teve função o André Silva durante o jogo, durante o tempo que ele esteve em campo. Então, talvez a melhor escolha tivesse sido Ferreirinha ao lado do Luciano. O que você pensa, Piperno? Então, eu imaginei que ele fosse também entrar com mais esse jogador de velocidade. Mas aí, eu fiquei pensando numa coisa. Se, por exemplo, ele tem o Ferreirinha e daria, sim, essa opção de contragolpe, de desafogo, né? Porque era muito previsível que o São Paulo fosse ser pressionado, talvez, em muitos momentos, o Ferreirinha acabasse ficando isolado, né? Ia ser o cara da bola esticada, ia puxar esse contra-ataque, e aí ele ia puxar para jogar com quem? Ia ter uma dificuldade, né? Uma demora de aproximação do resto do time. Talvez isso tenha passado na cabeça, pela cabeça do Crespo. Ao passo que, com o André Silva, eu imagino que o Crespo tem imaginado um atacante que pudesse fazer esse pivô, prender um pouco mais a bola, para dar tempo de chegada para os homens de trás. Me parece que não funcionou, mas não era também uma decisão muito fácil aí de ser tomada. Nenhum atacante jogou bem hoje e acho que nem foi muito culpa deles, né? O São Paulo chegou pouco. O Ferreirinha era a opção de velocidade. Eu acho que ele optou pelo André também pelo físico, né? O jogo muito físico do Atlético Nacional. Mas quando o Ferreirinha entrou também não mudou muita coisa. O Luciano também não fez boa partida. Os atacantes participaram muito pouco, né? O São Paulo usou muito pouco o ataque. E depois entrou o Lucas e claramente o Lucas não está bem, né? O Lucas, ele está no sacrifício, né? O Lucas está bem abaixo do que ele pode. Deu para sentir que hoje sim, mesmo ele estava meio segurando. E aí tem muita gente que fala, será que ele joga no jogo de volta? Eu duvido que ele vai ser titular no jogo de volta. Ele não está bem. Jogo no fim de semana no Recife, eu nem levaria ele para lá. Acho que volta para São Paulo, fica... Vai descansa, fazer o regenerativo. Ele não está bem. Né? Sim, ele está bem abaixo, o Lucas. Então, no jogo de volta, acho que é importante ter o Lucas no banco ali, mas eu não acredito que ele vai começar o jogo, não. E no Recife, fim de semana, fica no CT, fica sossegado. O Lucas ainda muito abaixo da condição normal dele. Mas para o jogo de volta? Deixaria no banco. Mas você acha que é mais para Ferreirinha ou mais para André Silva? Pensando no que tem à disposição, né? Eu acho que pode ser mais para o Ferreirinha, porque é um jogo que vai ter que abrir uma defesa, mas fechar o Ferreirinha tem o drible, né? O Ferreirinha é um jogador que tem a jogada individual. Acho que pode ser uma opção. E o Luciano pode jogar mais dentro da área. Eu não abriria a mão do Luciano. Pode ser os três também, pô. Pode. Acho difícil o Crespo mexer no... Acho que o Rodriguinho vai ser titular no Morumbi. Acho que o Rodriguinho vai, no lugar do Alisson. Um meio um pouco mais avançado, né? Um pouco mais criativo. Eu estava pensando nisso, tirar um e colocar mais um atacante. Mas o Rodriguinho precisa de alguém para levar a bola até lá. O Rodriguinho entrou bem no jogo. O time melhorou um pouquinho. Assim, o time não é um time, mas quando ele conseguiu jogar... Ele meteu uma bola boa pro Luciano, que o Luciano perdeu. Acho que foi a única chance. Nem dá para considerar aquilo chance, que o chute do Luciano foi muito ruim. Mas eu imagino que no jogo de volta o Rodriguinho joga no lugar do Alisson e vai ficar essa dúvida no ataque. E acho que o Ferreirinha pode ser uma opção de ter o drible ali, de ter um cara que dribla para abrir defesa. Para hoje, acho que a escolha do meio de campo foi a que fez mais sentido, né? Um jogo de pegada no meio de campo acabou não dando muito certo. O São Paulo acaba perdendo até bastante desse equilíbrio no segundo tempo. Mas eu acho que a escalação inicial em termos de meio de campo foi certa, com o Marcos Antônio, com o Bobadilla e também com o Alisson. O que você pensa, Flávio, sobre a formação do ataque do São Paulo, tanto para o jogo de hoje, as escolhas do Crespo hoje, também pensando no jogo da volta? Olha, sinceramente, eu não me incomodou quando eu vi a escalação, não me incomodou muito a história, porque em cima do que o Piperno falou mesmo, ele deve ter imaginado um jogador ficar segurando um pouco mais a bola, tentar ser... Ele não é exatamente um pivô, né? Não chega a ser aquele pivôzão e tal.
Mas ele pode fazer bem esse trabalho, mais do que o Ferreirinha. O Ferreirinha depender da bola longa para o contra-ataque, o que eu imaginava seria depois, com o time adversário saindo mais para o jogo, mas aí o segundo tempo de São Paulo foi muito ruim. Não teve nem oportunidade desse contra-ataque. O Rodriguinho é um cara que naturalmente está ganhando a posição do São Paulo, mas realmente hoje não começar com ele, achei que não foi a escalação. A escalação, de um modo geral, né, era o que tinha. A defesa mais exposta do que o normal, que também era normal pela ausência do Arboleda. Então, era uma opção, o Ferreirinha, é verdade, mas eu não acho que esse teste chega a poder definir como erro na escalação. Não, era uma opção que ele tentou e que não funcionou. E provavelmente o Ferreirinha não funcionaria também, porque a bola não chegou, né? Não importa o nome que tivesse ali, acho que coletivamente São Paulo não conseguiu produzir, né, Piperno? Ofensivamente não conseguiu criar, não conseguiu produzir, né, Piperno? De quem tivesse. E aí, esses jogadores que a gente tem aqui discutido, né, eles vão muito daquilo que o Vampeta disse sobre o Corinthians. Né? No Corinthians você tira uns 3 ou 4, de resto, não tem lá muita diferença de você trocar um titular por um reserva imediato e tal. Né? No caso do São Paulo, quando a gente discute o André Silva e o Ferreirinha, na verdade, a discussão é sobre estilos, né? Sobre alternativas que eles possam dar. Mas não dá para cravar que com um vai ser muito melhor ou muito pior do que com o outro. Vai mudar a forma de jogar. Eu acho que, até pela característica do jogo, como era um jogo em que o São Paulo naturalmente não ia ter muita saída, era um São Paulo que buscaria mais o contra-ataque, e com o meio-campo mais retraído, eu entendo que talvez realmente funcionasse melhor um atacante que pudesse, de alguma forma, reter um pouco mais a bola na frente. E não o cara que já parte disparada para o drible. Porque, às vezes, o torcedor imagina o seguinte, puxa, vai ter o contra-ataque, então é fácil. Tá bom. Tem jogador que, obviamente, vai se adaptar melhor ao contra-ataque, mas esse jogador ele não vai resolver e definir sozinho, né? Ele pode ser lançado lá para um contragolpe e tal, ele dispara. Só que tem uma coisa, dependendo do time que jogar com ele, o time está lá atrás ainda, demora muito para chegar, né? E aí não é culpa nem dele e nem do time. São características diferentes. E eu acho que, assim, o Crespo hoje, eu acho que ele imaginou bem como é que seria o jogo. Agora, o time dele não funcionou tão bem, até porque, convenhamos, né? Seria, digamos, um pouco de soberba aí também, imaginar que o São Paulo desfalcado fosse chegar em Medellín contra o Atlético Nacional, que é um bom time, e conseguisse se impor lá. Eu acho que o jogo foi bom para o São Paulo, foi dentro da normalidade, daquilo que o técnico de São Paulo, de certa forma, imaginava. Vale a gente falar também, claro, sobre o goleiro Rafael. Teve uma boa atuação, né? Defendeu o segundo pênalti. E no primeiro, inclusive, acertou o canto, né? O Cardona acaba tirando um pouco demais, bate para fora, mas o Rafael estava nela. Acertou o canto, acertou o lado. Ele até depois do jogo fala que conversou com o Cardona antes das cobranças, né? Disse que falou que ia esperar e na segunda, como ele já tinha acertado o canto, disse que ia esperar de novo. E entra o jogo mental, que tem o goleiro também com o batedor, né? De tentar desestabilizar um pouco o cobrador do pênalti, e deu certo. O Cardona acabou perdendo as 2 penalidades, mas foi uma grande partida do Rafael, que precisava também ter uma defesa de pênalti, né, Bruno Prado? O Rafael, que muitas vezes é criticado por não defender pênaltis, dessa vez ele apareceu, e apareceu num momento que pode ser muito determinante para o São Paulo pensando em classificação. Ele foi importante, né? Defesa que segurou o empate ali. O Rafael, ele tem realmente alguma cobrança nele em relação aos pênaltis, mas ele pegou um pênalti importante também no título da Copa do Brasil, né, de 23, pênalti do Luciano Juba, na época no Sport, que levou o São Paulo às quartas. O Luciano Juba, que hoje está no Bahia e é um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, e na época ele não era lateral esquerdo, ele era mais um atacante. No Bahia está de lateral e está jogando muito bem. Então, assim, o Rafael é um bom goleiro, não é um goleiro excepcional, longe disso. Ele chegou a ser convocado para a seleção, acho que ali foi demais. Ali o Dorival convocou muito pela confiança que tem nele. Tinha acabado de trabalhar com ele no São Paulo. E o Rafael tem uma liderança mesmo. Ele é o capitão do time hoje, né? O Rafael tem sido o capitão. Era o Caleri, né? O Caleri machucado. O Lucas, quando inicia, muitas vezes é o capitão. O Rafael tem sido o capitão nos últimos jogos. Ele realmente é um líder ali do elenco do São Paulo. Então, os técnicos acabam confiando nele. E ele é um bom goleiro.
um goleiro que ajuda. Acho que na média ele é um goleiro que ajuda mais o São Paulo do que falha. Assim, um goleiro que vai bem. Depois que o Rogério parou, ele foi o melhor goleiro que o São Paulo teve. Então, o Rafael hoje foi fundamental para segurar o resultado. Ele não é bem longe de ser um goleiro para a seleção brasileira, como chegou a ser chamado, mas é um bom goleiro, um goleiro que deu certo no São Paulo, que conseguiu preencher uma posição que o São Paulo teve muita dificuldade ali. O Volpi, por um tempo, conseguiu, mas o Rafael é um goleiro mais regular que o Volpi, né? O Volpi tinha mais altos e baixos, o Rafael é mais regular. Flávio Prado, o goleiro Rafael precisava bastante dessa defesa, fez uma boa partida, foi bem nos 2 pênaltis. E acho que isso é inegável, né? Isso não tem mais o que discutir. É o melhor goleiro do São Paulo pós-Rogério Ceni, o Volpi. Eu também acho, eu não concordo com várias críticas que tem ao Thiago Volpi. Eu acho que ele deu muito azar em vários momentos. Sim. Inclusive chamavam ele de... As bolas que o cara chama chuta golaço. lá do meio da rua, vai no ângulo. Né? Mas não dá pra falar que o cara... Chama golaço. Era o chama golaço, né? O torcedor de São Paulo falava assim do Thiago Volpi. Mas aí não é culpa do cara, né? O cara chuta a bola no ângulo, vai fazer o quê? Não é culpa do cara, né? Que não alcançou a bola na gaveta, na forquilha. Mas muitas vezes o Thiago Volpi acabou falhando também. Além dos golaços que tomava, acabou falhando também. Era o Volpi até chegar do Rafael. Aí acho que o Rafael assumiu esse posto com uma certa folga, né? De melhor goleiro pós-Rogério Ceni. Quando você tem um jogador muito acima da média, no caso do Rogério Ceni, é muito difícil você substituí-lo. A cobrança é muito maior, o peso é muito maior, né? Acho que a luva fica até mais pesada pro cara. E, bem, na verdade, o São Paulo também não contratou nenhuma sumidade como goleiro. Contratou goleiros médios. Sim. O Rafael sempre foi reserva. Ele foi ser titular do São Paulo, né? É verdade. Ele não compromete, ele é um goleiro normal. Bruno gosta de falar, ele é um goleiro ok. Mas não dá nada demais. Nem demais, nem é normal. O cara que corneta um goleiro que não pega pênalti é muito tonto, né? Desde quando o goleiro tem que pegar pênalti, pô? Pênalti é uma anomalia. Quem tem que fazer gol é quem vai bater. Eu acho que o único momento que o goleiro é tranquilo, só no Brasil que não, né? Se o cara não pegar pênalti... Outro dia eu falei, na cobrança de pênalti, o goleiro pulou os 3 pro mesmo lado. É uma opção, né? Você tem que escolher, tem que fazer... Qual foi o time que o cara pulou pro mesmo lado? Foi agora, uma eliminação no meio de semana passada. O Jandrei pulou pro mesmo lado, os 3. Foi o Jandrei, exato, é o próprio São Paulo. Exato, e daí, pô? O cara não vai bater alguma daquele lado? É uma opção. O problema, eu acho, dessa eliminação foi que o Jandrei decidiu bater o pênalti depois. Ele foi exótico demais. Aí quis arrumar problema. Demais. Quis arrumar problema. Aí ele quis arrumar problema. É verdade. Agora, o cara não pegar pênalti é normal. Poxa, pegar pênalti é anormal. É uma coisa... A responsabilidade é de quem está cobrando pênalti. Mas o São Paulo compara qualquer goleiro com o Rogério. Aí é duro, né, cara? Aí é difícil pro cara. O Rafael é um goleiro ok. O São Paulo, se você considerar, você olha os goleiros do futebol aqui em São Paulo. O São Paulo que tem o goleiro hoje, Rafael ou Rossi? Como é que é? Rafael ou Rossi? Acho que é pau a pau aí. Então. Hoje eu acho que eu prefiro o Rafael. Que é isso, gente? Não, aí não, né, pô? Aí não, né? Eu acho que não dá pra comparar, pô. Eu não acho. Eu acho que o São Paulo tem, ficando só em São Paulo, o São Paulo tem o pior goleiro. Não é que ele seja ruim, mas você compara. Ele é inferior ao Hugo, ele é inferior ao que a questão do Rossi Everton, ele é inferior ao Brazão. Eu particularmente não confio tanto no Rossi. Eu acho que o Rossi ele é bom goleiro, mas não sei, não me passa tanta confiança. Ele é folgado. Eu acho que o Rossi é meio assim, igual o Rafael, ok. Mas ele não é. Mas ele não é um goleiro, né, do Flamengo. Não é. Não é compatível com o nível do resto do elenco do Flamengo. Então, assim, ele é um goleiro ok. Mas é um bom ponto que você coloca. O Rafael talvez seja o pior entre os 4 grandes de São Paulo. Eu acho que sim. Tem o Brazão no Santos, o Hugo Souza no Corinthians e o Everton no Palmeiras. Mas o Everton está no momento meio de embaixa, né? Não, como um todo. Aí tem situações que o cara não está bem. Isso acontece. Eu estou falando de modo geral. Quando terminar a carreira deles, eu acho que talvez, dependendo do que o Brazão faz daqui para frente, ele possa ser comparado com o Brazão. Mas ele não vai ser nunca um Everton. E o próprio Hugo Souza, com pouco tempo que ele tem de futebol, a gente vê que ele tem mais pegada do que o Rafael. Ou seja, o São Paulo não tem um goleiro. O goleiro que o São Paulo teve, que poderia ter sido um destaque, foi o Perry, que ele liberou com muita facilidade. Ele talvez fosse, que no Botafogo ele chegou a ser protagonista e tal, né? Esse foi o único assim que o São Paulo contratou. Esse goleiro
Pode ser que... No mais... E que jogou com o Crespo, justamente, né? Em 2021, algumas partidas, uma partida ou outra. Então, no mais, Boni, eu acho assim, o São Paulo tem goleiro mais ou menos, que vai ter grandes momentos, vai ter mas comparar com o Rogério Ceni é sacanagem. Se ele tivesse outro time, aí seria diferente, né? Mas ele tá no... Olha o time que ele joga, pô. É O time do Rogério Ceni. E antes era o 7. É duro, cara. É duro. O cara tem que ser muito goleiro. O goleiro do Palmeiras é um horror, né? Pra você. O Palmeiras sofreu também para achar um goleiro depois da aposentadoria do Marcos. Claro, Passou é muito gente. Passou difícil. Bruno, passou Deola. É difícil. Também, né? Sai do Marcos pro Deola. Não, tem. O Santos, quando O Rogério foi. Santos, quando o Pelé Rogério entrou o Denis. O Santos, Denis, quando o Pelé parou, Sidão. ele entrou tão em parafuso que ele deu a camisa 10 para 2 japoneses. 2. Foi um só, para 2. 2 japoneses. Eu trabalhava aqui o Milton Neves, na época ele dava soco na mesa. Falou assim: Corinthians contrata japonês, Palmeiras contrata, Santos contrata japonês, dá camisa 10 pro japonês, para 2. Né? Cazu. Cazu e o outro era o Cazu. Paulinho Ah, é? Kobayashi. Exatamente. Que hoje é técnico. Mas trouxeram japonês, trouxeram Não, o Cazu. Omo, Nakazumo. Ono. É, então. O Cazu tá jogando até hoje. Os caras ficam perdidos, os caras, sabe? É duro substituir. E o Rogério Ceni não é o Pelé, mas é o Pelé dos goleiros do São Paulo. Exatamente. É uma pressão grande, né, Piperno? Mas é importante pro Rafael. O Rafael já é campeão de Copa do Brasil, campeão de Supercopa também. Tem a sua história construída no São Paulo, mas é claro que a comparação sempre vai ser injusta com relação ao que foi o Rogério Ceni. 25 anos de São Paulo e todos os feitos que ele conseguiu com a camisa do Tricolor. Mas é bom para ele também ter essas partidas de afirmação, né? Que muitas vezes, se o goleiro não aparece tanto, começa o buchicho, começa a crítica, não pega pênalti. É bom para o goleiro, às vezes, ter essas partidas de afirmação em que garante o resultado também, né, Piperno? Esse negócio é muito interessante porque, fazendo uma viagem no tempo, 9 anos atrás, 2016, São Paulo foi eliminado da semifinal da Libertadores por esse mesmo Nacional de Medellín. Até o Bruno citou o Marcos Moreno, né, que fazia parte do... Aliás, depois jogou num monte de time ruim pelo mundo aí, nossa senhora. Mas aí... E bom também. Não, e bom, não. Ele passou pelos bons, mas ele jogou mesmo nos ruins. Mas naquele momento o goleiro de São Paulo era o Denis. Naquela famosa Libertadores 2016. E a campanha que fez o Denis naquela Libertadores foi complicada, viu? Foi bem complicado. Teve um jogo que o goleiro foi o Maicon zagueiro também. Exatamente. O Denis foi expulso. O pessoal falou esses dias do Léo Jardim sendo expulso por cera. O Denis conseguiu esse feito antes. Sim, lá em La Paz. Mas então, assim, o São Paulo, ele reclama muito até hoje da arbitragem daquele confronto lá contra o Nacional de Medellín. Fico imaginando como é que teria sido a carreira do Denis se o São Paulo tivesse vencido aquela Libertadores. Porque muitas vezes tem isso também, mexe com a autoestima do cara. E assim, sabe, coisas que estavam lá na iminência de acontecer, não foram, e depois... Olha, gente, o futebol tem umas coisas, às vezes o aspecto humano, psicológico, tal, ele faz toda a diferença e para sempre. Às vezes é um jogo, um momento tal que muda. A Inter de Limeira tem um jogador no banco, um atacante no banco, que em 2017 ele sai do São Paulo e vai para o Real Madrid B. Ficou lá no Real Madrid B. Aí, o Real Madrid emprestou e tal, rodou lá na Europa um pouquinho e tal, e depois virou um cigano da bola. Hoje ele está no banco da Inter de Limeira. Augusto Galvão. Eu entrevistei o Augusto no Mundo da Bola, ele tinha 14 anos. E por que eu entrevistei ele? Porque ele tinha feito, com 14 anos, o maior contrato jovem de um patrocinador de camisa. Ele fez um contrato, era uma coisa assim meio aberrante para a época. E não rolou, gozado isso, né? Isso é Acontece. Então, como é que se explica isso? Eu não sei. Mas agora, com esse jogo de ida terminado, Bruno Prado, começa aquele debate, né? Porque o São Paulo tem pela frente, no final de semana, o Sport pelo Campeonato Brasileiro e depois, logo na semana que vem, o jogo da volta contra o Atlético Nacional no estádio do Morumbi. Poupar ou não poupar? Essa é a questão. Eis a questão para o torcedor do São Paulo, que o Tricolor vem de 5 vitórias consecutivas, parou de brigar lá embaixo, já olha agora para o G6, tem jogos a mais em relação aos seus adversários, em relação ao Mirassol, por exemplo, que está logo acima na tabela, e é contra um adversário frágil. O Sport, que é o Lanterna, conseguiu sua primeira vitória no campeonato contra o Grêmio,
E fica essa questão. São Paulo deve poupar jogador, não deve poupar jogador, foca no Brasileiro, foca na Libertadores. O que fazer, Bruno Prata? Acho que o time inteiro ele não vai trocar, não, mas um ou outro vai, né? Isso aí é até natural. O Sport, assim, ele melhorou um pouquinho, né? Ele ganhou esse jogo e antes ele vinha de 3 empates, né? Ele não perde a 4 rodadas, mas ele melhorou um pouquinho. É o jogo lá na Ilha do Retiro, não deve ser um jogo fácil para o São Paulo. Acho que ele vai trocar alguns, mas não acho que vai meter um time de 11 reservas, como o Palmeiras fez contra o Vitória, antes do confronto com o Corinthians na Copa do Brasil. Acho que isso não vai acontecer. Seria interessante ele testar opções na zaga, descansar algum zagueiro e testar uma opção, porque não tem mesmo, e em algum momento ele vai perder um dos zagueiros, né? O Arboleda ainda vai demorar um pouquinho para voltar, então eu acho que seria interessante o Crespo colocar em prática quem ele pensa em usar ali. E colocar, tem que acostumar a jogar, porque não vai ter os 3 sempre. Ele é o moleque da base? Tem o Igão, mas ele quase não jogou e hoje não estava nem no banco, né? Hoje não tinha nenhum zagueiro. Hoje não tinha nenhum zagueiro. Alguns dizem que o Crespo tem treinado o Patrick, lateral esquerdo, jogando pela esquerda, de terceiro zagueiro, e o Negruti, volante, que também é da base. Então, de resto não tem opção, tem o Igão, tem o Igão... O Andrade que chegou a fazer alguns treinos, mas a garotada da base não chegou a ser utilizada. Não. Hoje não levou ninguém para lá. Então, aliás, do banco de São Paulo hoje, de 12 que estavam no banco, 9 são da base, né? Inclusive o Lucas, né? O Lucas é da base, né? Os únicos que não são da base eram o Ferreirinho, o Tap e o Dineno. O resto, todo mundo da base, inclusive o goleiro, né? O Jandrei foi embora, o Yang que estava no banco. Mas zagueiro, São Paulo não tem. Não parece que o Crespo tenha um dos zagueiros da base ali como um cara que ele já confia para colocar. Então, é bom ele testar alternativas, porque os 3, em algum momento, ele vai perder alguém. Tem um da base lá muito bom que sumiu, o tal de Beraldo. Beraldo. Venderam baratinho, né? Esse aí até que foi bom. Esse aí foi, acho que foi quase 20 milhões de reais. Esse aí, se o torcedor do São Paulo pudesse pegar de volta... Eles venderam 3 jogadores da base por menos que o Palmeiras, somando os 3, menos que o Palmeiras pegou pelo Vitor Reis. Mais até, ó, se contar, Moreira, William Gomes, agora... Matheus Alves. Se confirmar a venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. Tem o Nestor também. São esses 5, eu acho. E dá um Vitor Reis? Não? Isso dá, acho que menos que o Vitor Reis. Estava vendo esse dado esses dias. Sim. Esses 5 garotos. Que coisa espetacular, né? E sem contar... Ou seja, tá no buraco e não vai sair do buraco. Né? Fazendo liquidação. E o Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, já falou em jornalismo que é necessário sair, necessário vender jogador para tentar acabar no superávit esse ano. E aí a gente vê no final do ano, né? Se acabar em superávit é uma coisa. E ele admitiu que o Henrique pode sair também, que estava no banco hoje, né? Mas seria um empréstimo para o PSV com preço fixado. Também. Exatamente. O Nestor saiu assim também. Também está com preço fixado. Mas aí não sai do buraco, né? Exato. Porque a chance de sair do buraco, São Paulo sempre foi de revelar jogadores, fazer muito dinheiro com esses jogadores para não equilibrado. A partir do momento que ele perde, vai pegar quem? São Paulo tem 150 estrangeiros, quase, como diz o Miller, com muita precisão e perfeição. A maioria não serve para nada. Vai fazer o quê? Vai vender esses caras para quem? Né? Então, não sei como é que vai sair do buraco, não.